Olá pessoal, professor Leviston aqui e hoje nós vamos dar continuidade às aulas sobre as células, o estudo das células. Já tem uma aula aí no canal, gravado, né, em que eu falo, que eu dou uma introdução sobre as células, falando um pouquinho sobre a história da descoberta das células, sobre teoria celular e falo sobre os tipos básicos de células. Antes de a gente começar a aula de hoje, gostaria de destacar aí para vocês e dar umas dicas de estudo para quem está usando os vídeos aí para estudar, para revisar conteúdos da escola. Pessoal, uma das coisas muito importantes aí dentro do estudo de ciências, de forma geral, pode ser dentro da biologia, até mesmo dentro da química e dentro da física, é a visualização. Tá? Você visualizar mentalmente aquilo que está sendo dito ou aquilo que você está aprendendo ajuda muito na compreensão. Né? Como a gente fala dentro de química, vou dar um exemplo aqui, dentro de química, a gente fala de estruturas muito pequenas, tá? Estruturas microscópicas, né? De nanômetros, de micrômetros, estruturas muito pequenas que a gente não tem a capacidade de observar a olho nu. É importante muitas vezes que você visualize isso em uma forma de desenho. Tá? Então, dentro de biologia, por exemplo, que é o assunto aqui dessa aula de ciências, tente não apenas visualizar o desenho, né, não apenas procurar um desenho, ou talvez visualizar aqui, né, o exemplo do desenho que eu coloquei aqui para vocês, mas tentem também desenhar nos cadernos de vocês, num caderno de desenho, numa folha de papel sulfite, tá? Porque no momento que você está desenhando, você está basicamente criando aí conexões cerebrais, você está visualizando isso mentalmente, tá? E isso ajuda muito na compreensão aí das estruturas, das partes, basicamente, do que você está observando. Então, agora dando início aí à nossa aula sobre células, dando continuidade, vamos falar da célula mais simples que a gente tem aí na natureza, né? Os seres vivos mais simples que existem aí na natureza. E a gente já falou dessa célula na primeira aula aí do canal sobre células, mas hoje a gente vai retornar e falar com um pouco mais de detalhe. E eu coloquei aqui para vocês uma organização aqui no quadro, né, onde estão os nomes aqui e a estrutura básica de uma célula procarionte. Tá? Hoje a gente vai falar das células procarióticas ou procariontes. Quem possui essas células? Tá? Não adianta a gente começar a falar de células se você saber quais são as espécies, quais são os organismos que normalmente possuem esse tipo de célula. E, basicamente, são dois tipos de organismos aí, tá? Que são as bactérias e as árqueas. Tá? Árqueas, elas são, de certa forma, para você compreender de uma forma melhor, são tipos de bactérias, só que com algumas características é, específicas. Por exemplo, a gente não conhece, pela literatura, a gente não conhece nenhum tipo de árquea que cause doenças, tá? Que cause algum tipo de problema para os seres vivos, de forma geral. Mas a gente conhece inúmeras bactérias que causam infecções, que causam doenças. Então eu estou tentando colocar dessa forma para vocês compreenderem aí que são dois tipos de organismos diferentes. Inclusive, a gente tem dois domínios, né, na separação lá dos seres vivos, a gente tem dois tipos aí de organismos, árqueas, arqueobactérias, né, e as eubactérias, lá que são os dois grandes domínios aí, e essas espécies são muito numerosas na natureza. A gente tem elas espalhadas por tudo quanto é lugar. As bactérias a gente tem no nosso estômago, que ajuda a gente no processo de digestão, nas tuas mãos agora, no teu rosto, em vários lugares elas estão aí em grande quantidade.
certo? Então, as células procariontes ou células procarióticas normalmente são esses organismos, as bactérias e as arqueas. Quais outras características aí desse tipo de célula? Então, aqui eu coloquei para vocês que são células simples, primitivas, simples e primitivas. No início do nosso planeta, no surgimento, né, do planeta Terra, quando ainda não existia vida, né, e os processos químicos estavam ali em ebulição, basicamente na Terra primitiva, Terra caótica, né, no surgimento do nosso planeta, o processo de agregação química que deu origem ao primeiro aglomerado lá de partículas, que depois, dentro de um processo de evolução, se transformou na primeira célula. Esse processo, basicamente, ele não é um processo tão simples, é um processo complexo, né? Mas, se a gente pegar as células que a gente tem hoje, as células eucariontes, por exemplo, animal e vegetal, a gente pode dizer que essas células procariontes são as células mais simples do ponto de vista celular mesmo que a gente tem hoje, tá? Elas foram as primeiras células que surgiram de forma completa, vamos dizer assim, né? Com essa estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, na origem lá do nosso planeta, as células procariontes ou procarióticas são os primeiros tipos de células que surgiram. A partir dela, foi se alterando, foi se agregando outros compostos químicos, células foram se fundindo uma com as outras e foi se formando células mais complexas, umas células eucariontes, que a gente vai ver aí em aulas futuras. Então, para não deixar a aula muito longa, vamos ver aqui algumas partes e como que se organiza a célula procarionte, tá? Então, algumas partes aí eu já tinha dito na aula passada, mas a gente vai retomar. Então, por exemplo, vamos analisar a primeira parte interna aqui da célula procarionte. A primeira característica aí muito importante e que diferencia essa célula dos demais tipos de células, das células eucariontes animal e vegetal, é a ausência de núcleo. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, sem núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é uma espécie de um compartimento, né? Uma caixinha, como se fosse uma caixinha, que guarda ali o material genético. O material genético é onde está todas as informações genéticas dessa espécie ou de qualquer espécie. Tá? Só que tem algumas espécies mais complexas que elas guardam esse material genético, ele é protegido dentro de uma estrutura chamada de núcleo, tá? Ou simplesmente carioteca. Também existe uma espécie de membrana ali que guarda. Tá? Na célula procarionte ou procariótica, esse material genético aqui ele não está guardado dentro de nenhum compartimento, de nenhuma membrana. Tá? Ele está basicamente meio que agregado aqui, meio que enroladinho dentro do citoplasma, numa estrutura que a gente chama de nucleoide. Tá? Então, primeira característica, e talvez a característica mais importante que diferencia as células procariontes das células eucariontes, é a ausência de núcleo. Ou seja, não existe núcleo na célula procarionte. É isso que diferencia, em parte, né, essa célula das demais células. Beleza? Próxima característica importante, ela possui citoplasma, tá? Assim como as demais células. Os citoplasmas, não sei se vocês conseguem perceber ou ver aqui, ó, essa parte branca, né, onde o material genético está mergulhado aqui dentro dessa parte vazia, dentro da, da célula procarionte, a gente chama isso de citoplasma. É aqui, nessa parte, que ocorre todos os processos químicos. Tá? Então, substâncias são produzidas ali, como proteínas, por exemplo, e outras moléculas, tá? E essa parte é rica principalmente em água e outras substâncias químicas. Tá? Essa parte é conhecida como citoplasma, mas você pode ouvir, às vezes, sendo chamada de hialoplasma, tá? Ou simplesmente citosol. Então, aí são
vários nomes, né, para a mesma coisa. Outra característica da célula procarionte é que ela não possui uma quantidade grande de organelas, como possuem as outras células. Tá? Então, a segunda característica aí, primeira característica, ela não apresenta núcleo, né, guardando material genético, e a segunda característica, ele não apresenta uma quantidade grande, complexo de organelas. Né? Organelas são essas partes dentro da célula que tem uma série de funções. Uma delas que ela possui são os ribossomos. Os ribossomos eles estão envolvidos ali no processo de síntese, que a gente chama de proteínas, de construção de proteínas. Eles são muito importantes nesse processo de construir proteínas. As células procariontes possuem ribossomos. Tá? Basicamente, dentro da célula, o que a gente tem é isso. A gente também tem uma outra estrutura que é um material genético, né, o DNA, basicamente, só que em estruturas circulares aqui, tá? Separadas desse nucleóide aqui, que a gente chama de plasmídio. Tá? Evolutivamente, isso tem uma explicação, e elas são utilizadas pelas células procariontes, mas nesse momento basta vocês saberem que existe, separado do nucleóide, o DNA, tem alguns pedacinhos de DNA aqui que são circulares, normalmente. Tá? Outras partes, membrana plasmática, uma parte muito importante também da célula eucarionte, que a gente vai ver em aulas futuras, mas a célula procarionte também tem membrana plasmática. Qual que é o papel da membrana plasmática? Ela é feita de uma série de substâncias químicas, né? É basicamente proteínas, glicoproteínas, fosfolipídios e assim por diante. Nesse momento, não se preocupe em entender esses nomes que eu estou falando para vocês aqui. Basta você saber que a membrana plasmática ela é feita dessas estruturas que permite a entrada, né, a entrada dentro da célula e a saída de substâncias. Membrana plasmática, a gente diz que ela é fluida, ela permite a entrada e saída. Além da membrana plasmática, não sei se você consegue perceber, membrana plasmática é essa linha aqui, mais a parte mais interna, de vermelho, né? Entre a membrana plasmática e essa parte de fora, a gente tem uma linha azul aqui. Isso seria a parede celular. Para que serve a parede celular? Para dar sustentação e proteção à célula procarionte. Tá? As bactérias, por exemplo, elas têm vários formatos. Tem formatos de bolinha, que a gente chama de cocos, tem formato de bastão, né, que a gente chama de bastonetes, espirilos, formato meio que de espiral, e assim por diante. Essa membrana, essa parede celular ajuda aí a definir esse formato da célula das bactérias, e principalmente ajuda ela a ser um pouco mais forte, rígida, para não estourar, né, no momento, pela quantidade ali de água que tem dentro dela, para não se romper, vamos dizer assim. E uma estrutura externa aqui que nem todas têm, mas algumas bactérias têm, a gente chama de cápsula, também composta de algumas substâncias químicas e serve como proteção. Para a gente encerrar, então, são 3 partes aí finais para a gente concluir essa aula de hoje, que eu ainda não falei para vocês. Uma delas são os flagelos, vocês estão vendo aqui, né? Essa espécie de rabinho aqui, ou de uma espécie de chicote, ele serve principalmente nas bactérias para locomoção. Tá? Então, em meio aquático, para a bactéria poder nadar, poder se locomover, ele acaba girando ou batendo esse chicotinho e ela acaba se locomovendo ou se deslocando. Tá? Uma outra parte importante também é os pilos, tá? Esses pelinhos aqui em volta de toda a célula, toda a bactéria, grudadinho aqui na cápsula, né? Serve principalmente para se aderir, se gruda em substâncias, né? Pode ser talvez às vezes no nosso dente, na mão, em estruturas. Esses pelinhos, esses pilos, eles servem para aderência. E uma última parte bem importante também é como se fossem esses pelos aqui um pouquinho
maior, tá? Perdão, só corrigindo aqui. Os pilos é esse pelo aqui um pouquinho maior. A fímbria são esses pelinhos menores aqui que servem para se aderir à substância ou se grudar em superfícies, tá? E esses pilos, que são esses pelinhos um pouquinho maior do que a fímbria e um pouquinho menor aqui do que o flagelo. Isso aqui serve para as bactérias trocar DNA com outras bactérias, tá? A bactéria normalmente ela se reproduz por reprodução assexuada, ou seja, ela se reproduz por bipartição, ela simplesmente se parte no meio e forma duas, mas existe também algumas bactérias que têm a capacidade de trocar material genético, né, de uma bactéria para outra, e a estrutura responsável por fazer essa troca de, de material genético, que a gente chama de conjugação, é basicamente esses pelos, um pouquinho maior aqui, chamado de pilos. Certo, pessoal? Bom, só repetindo então, aqui a gente tem as fímbrias, tá, responsável pela aderência, o pilos por troca de material genético, o flagelo pela locomoção, membrana plasmática pela entrada e saída de substâncias, parede celular que ajuda no formato da célula e na proteção, cápsula também ajuda na proteção, o plasmídio, que é esse material genético um pouco menor em formato circular, o material genético que fica disperso aqui no citoplasma, né, agrupado, que a gente chama de nucleóide, o citoplasma, que é essa parte branca aqui, onde fica mergulhado o material genético, as bolinhas aqui que vocês estão vendo, são os ribossomos, responsáveis pela produção de proteínas, principalmente, e o material genético aqui, né, que é o DNA. E assim a gente encerra essa nossa aula de hoje, que ficou um pouquinho maior aí do que eu esperava, mas eu espero ter ajudado vocês aí a compreender um pouco melhor sobre a célula procarionte, as suas partes, né, que, que fazem parte aí do corpo, da estrutura das bactérias e das arqueias. Certo, pessoal? Espero ter contribuído e ajudado aí nos estudos de vocês. E por hoje é isso. Fique atento aí que mais para frente eu vou lançar mais as aulas sobre células, principalmente célula eucarionte, animal e vegetal, e dar continuidade às demais aulas. Um abraço a todos. Se gostou do vídeo, curta aí, se inscreva no canal e é isso. Até mais.